falar com o Rui Falcão, deputado federal pelo PT, ex-presidente do PT. Bom dia, deputado. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia a você, Joana, Felipe e a Dani. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia e bom 2026 para vocês. Para todos nós. Qual é a prioridade, assim que o trabalho voltar, e a gente entende que o trabalho já está sendo feito nos bastidores, né? Qual será a prioridade desse ano tão importante, ano de eleição? Primeiro, um ano de eleição significa um período mais curto de decisões legislativas. Por isso, a gente precisa concentrar muito esforço, muita produtividade no primeiro semestre, para que as pautas principais do nosso governo possam ser votadas e aprovadas. Eu colocaria, assim, pela ordem, a questão da jornada, o fim da escala 6 por 1, que é uma coisa que abrange milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Já há setores da nossa economia praticando o 5 por 2, que é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Tem redes de farmácia, tem hotéis 6 estrelas, outras empresas também que estão testando já. E na Europa isso é uma realidade até maior, porque há vários países com a chamada sexta é o novo sábado, que é 4 por 3, né? Isso aumenta a produtividade, as pessoas têm mais tempo de ficar com suas famílias, de estudar, de aumentarem a sua formação. A outra prioridade é o projeto das antifacções, que nós queremos aprovar, porque hoje a questão da segurança pública é a principal preocupação da população, com razão. Nós temos também a PEC da segurança, que, se for para ser deformada, nós não temos interesse em votá-la. Por exemplo, tem aspectos que nós não concordamos. Reduzir a maioridade penal. Não faz sentido colocar isso na PEC que o governo enviou e que está sendo alterada pelo relator. Também medidas que dizem respeito à melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores de aplicativos. O ministro Boulos está negociando com as várias entidades que representam os trabalhadores de aplicativos, entregadores de comida, os motoristas chamados uberizados, enfim. Essa também é uma pauta que, como a gente está sempre do lado do povo brasileiro e priorizando as questões sociais e trabalhistas, essa é uma pauta também tão importante quanto a questão do fim da escala 6 por 1. O projeto das antifacções também. Nós queremos regulamentar a ação das Big Techs. Isso é crucial não só por conta do ano eleitoral, mas por conta da democracia brasileira. A gente sabe que as Big Techs, sem regulação, podem mudar consciências, mudar a realidade, promover fake news em alta escala. Então, como o TSE também pretende regulamentar essas questões, do ponto de vista eleitoral, nós queremos, na Câmara, fazer uma regulação que não significa cercear a liberdade de expressão, significa, inclusive, também fazer com que elas possam contribuir financeiramente, do ponto de vista da receita. Enfim, essas são pautas de muita importância. Tem também a questão da chamada dosimetria, que, na verdade, é anistia meia-boca, anistia parcial, para aqueles que tentaram destruir a democracia, investir contra o Estado de Direito, entre os quais o ex-presidente Bolsonaro e seus seguidores, generais e assim por diante. Há um projeto que foi votado na Câmara e no Senado, o presidente Lula vetou integralmente, então nós temos que cuidar agora do ponto de vista da articulação e do convencimento para que o veto do presidente não seja derrubado. Deputado Rui Falcão, é um prazer falar com o senhor. Eu vou começar pelo fim da sua fala, porque chamou muito a atenção quando o senhor trouxe aí uma série de pautas de interesse do país, falando de economia formal, economia informal, segurança pública, temas de interesse, mas aí no fim o senhor citou essa questão da dosimetria / anistia. E ontem, né, conversando com o deputado Pazuello, ele disse claramente, né, que do ponto de vista da oposição, se a anistia não passar, a pauta do Congresso Nacional vai ficar travada. O senhor é experiente, tem vários mandatos, conhece a política de Brasília e do Brasil e sabe que, geralmente, quando acontece um tipo de ameaça, né, quem ameaça sabe, obviamente pode ser bravata, mas quem ameaça geralmente sabe quantos deputados tem no bolso ou debaixo do braço, né?
Como tirar da frente esse problema, deputado, que é extremamente politizado, nós sabemos disso, é extremamente polarizado? Você falou que são projetos de interesse do país, esse também é. Eu fiz a separação porque uma coisa são os projetos para aprovar, os outros é que tipo de ação vai haver contra o veto do presidente. Por isso que eu fiz a separação, mas não porque isso não seja do interesse nacional, é do interesse da democracia, que é um valor que nós todos queremos preservar e ampliar. Então, o general Pazuello, que faz parte dessa corporação, que teve muito envolvida na preparação do golpe de 8 de janeiro, e certamente comunga com essas ideias, lembremos que o general Pazuello esteve entre aqueles que, por exemplo, era contra a vacinação, negacionismo. Então, é natural que ele tenha interesse em derrubar esse veto, até porque, por razões eleitorais, o diálogo desses parlamentares com o bolsonarismo é vital que eles defendam anistia para os seus simpatizantes e militantes, né? Mas vamos ver se o presidente da Câmara e o presidente do Senado, na verdade é uma coisa pautada pelo Congresso Nacional, que é presidido pelo senador Alcolumbre, vamos ver se eles vão colocar isso entre as prioridades do país, derrubar esse veto do presidente. Como há outros vetos também que o presidente fez em benefício do país, como foi o veto a aspectos do projeto de devastação, aquele que amplia as possibilidades de exploração de minérios, de madeira em áreas indígenas, que permite até a difusão do contrabando por essas áreas, enfim, que prejudica inclusive a questão ambiental. Então, vamos ver se isso entrará na prioridade do Congresso Nacional pela mão do presidente Alcolumbre. Quero lembrar também que são necessários mais votos para derrubar um veto do que para aprovar um projeto de lei simples. Então, eu estou muito confiante que, pela pressão da sociedade, da própria imprensa que tem divulgado muito isso, das emissoras de rádio como vocês, que não vão derrubar o veto do presidente, não. Não vão permitir que aqueles que atentaram contra a democracia, pretendendo, inclusive, naquele plano punhal verde e amarelo, matar o presidente da República, matar o vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes, que isso não prospere. Foi uma coisa muito grave, viu, Felipe? Mas muito grave mesmo. Então, eu quero crer que, com pressão das ruas, inclusive, com o fato de ser um ano eleitoral, que isso não vá passar. E tem expectativa que os nossos projetos, aqueles que melhoram a vida da maioria da população, possam ser chancelados, inclusive por deputados da oposição. Uma última pergunta, deputado, é um assunto momentoso e não tem diretamente a ver com o seu mandato e não tem diretamente a ver com o Congresso, mas tem diretamente a ver com o poder e as relações do poder com o mercado financeiro. Segundo dia, ou melhor, segunda etapa da Operação Compliance Zero da Polícia Federal investigando o Banco Master, né? E a cada vez que a gente mexe nesse noticiário, cada vez que a Polícia Federal traz novidades, a gente vê uma obscura relação entre mercado financeiro e poder. Claro que o trabalho está sendo feito, né? Nesse momento a gente está recebendo as informações, mas com base no que o senhor tem recebido aí nessa manhã, e com base naquilo que começou no dia 18 de novembro, que foi a primeira etapa da Compliance Zero, o que o senhor pode trazer para a gente dessa relação que muitas vezes é escusa, né, entre mercado financeiro e poder, inclusive essas curadorias que muitos estados recebem, dizendo assim, olha, vale a pena investir, embora o mercado financeiro fale. Não, pensando bem, não vale, porque esses números são irreais. Qual que é a visão do senhor a respeito disso? Veja, aí tem uma diferença crucial entre a ação do nosso governo e a ação do governo anterior. Nós vivemos aqui o episódio da Lava Jato. Foi totalmente desmoralizado por conta da manipulação, do conluio mantido pelo ex-juiz, hoje senador Sérgio Moro e procuradores, enfim. Tudo isso já foi, felizmente, desmontado e hoje a Polícia Federal age para conter os episódios de corrupção.
Para a população que se preocupa com razão com o combate à corrupção, com a boa utilização dos recursos públicos, do imposto que ela paga, a Polícia Federal tem sido, assim, muito eficiente. E, nesse caso do Banco Master, além da ação do Banco Central, muito zeloso nessa questão, embora eu acho que está na hora do Banco Central começar a baixar a taxa de juros, é uma coisa para dinamizar a economia, para reindustrializar o país, para ter mais investimento. A inflação já ficou dentro da meta prevista, que eu acho que é uma meta muito rigorosa também, que precisaria ser alterada, mas o Banco Central agiu bem, não permitindo que a negociata prosperasse. Agora, eu também não quero colocar no mesmo saco o conjunto do mercado financeiro. O mercado financeiro abrange uma multiplicidade de fintechs, de bancos, e o fato de haver setores do mercado financeiro envolvidos nesse episódio obscuro não significa que toda a área financeira seja comprometida com isso. Tenho uma ideia de que o mercado financeiro precisa ser regulado também. Ganham muito dinheiro, controlam setores, inclusive, do parlamento, mas isso é outra questão. Aí é posição política, porque eu acho que o Brasil deveria ter um outro tipo de organização do sistema político e econômico. Isso é para um debate mais longo. Eu só quero fazer a ressalva que não estou incluindo nessa negociata do Banco Master o conjunto do setor financeiro. Você não fez isso, mas eu faço questão de assinalar para não ser mal interpretado. Agora, essas investigações precisam prosseguir. Há uma tentativa de retirar das responsabilidades o ex-presidente do banco, o Daniel Vorcaro, que levava uma vida de luxo e privilégios, tentou, inclusive, fugir para o exterior. Ele tem direito à defesa, está tendo uma banca de advogados muito competente. Houve uma tentativa, inclusive, de até suspender a liquidação do banco, isso foi bem divulgado, uma ação de membros do TCU, mas parece que já foi superado e agora se trata de fazer a liquidação, de averiguar governos estaduais e municipais que investiram através de seus fundos de previdência e que muito trabalhador vai perder dinheiro nessa história. Essas pessoas também precisam ser responsabilizadas e ter uma regulação mais clara também, coisa que o Banco Central e o Ministério da Fazenda estão procurando fazer, para que não haja tanta possibilidade de corrupção como ocorreu agora. Muito bem ponderado. Nós ouvimos aqui na TMC o deputado federal por São Paulo, pelo PT de São Paulo, Rui Falcão, conversou conosco aqui sobre o ano legislativo que está começando a se desenhar agora em 2026. Muito obrigado pela conversa conosco aqui. Um grande abraço, bom dia, até a próxima.